Será que você pode mesmo dar de tudo para o seu pet? O que é permitido, o que é proibido? Será que um cachorro ou um gato é feliz comendo só a ração de todo dia deles? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você não seja um inscrito e não perde tempo, se inscreve nesse canal, porque a gente tem vídeo novo aqui de segunda a sexta-feira às 18 horas e a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos todos os dias por aqui. Então é muito conteúdo de graça para você ser o melhor tutor de pet do mundo. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje para a gente conversar, bater um papo a respeito da alimentação do pet de vocês. Isso porque muitos de vocês podem até nem ver necessidade de fazer um vídeo de conversar sobre isso. Mas o que eu vejo na maioria das minhas consultas é que as pessoas têm muitas crenças sobre alimentação. As pessoas já ouviram algumas coisas de outros veterinários, muitas vezes coisas antigas, bem antigas. E também as pessoas muitas vezes escondem algumas coisas nas consultas veterinárias por achar que aquilo é errado e que vai tomar uma bronca do veterinário, por exemplo. Isso acontece muito, todos os dias eu passo por isso. Eu passo tanto pelos clientes que acham assim lindo dar fruta para o pet em todas as refeições, como eu também vejo os clientes que não queriam me falar que eles dão alimentos para os pets deles além da ração, né? Que o mais comum hoje é o tutor bater no peito e falar assim: meu cachorro só come ração, o meu gato só come ração. E isso, para o tutor, é um orgulho enorme, né? E eu quero contar para vocês e compartilhar com vocês algumas ideias, né, e alguns pensamentos que eu tenho, que eu venho tendo há muito tempo, e que eu tinha que ter parado um tempo para vir conversar sobre isso com vocês a respeito da alimentação dos pets de vocês. A questão é que você não pode dar, você deve saber exatamente o que não pode dar para o animal. Tem muitos alimentos que são corriqueiros do nosso dia a dia que não devem ser oferecidos de forma nenhuma para o animal. Eu estou falando aí de uva, sendo passa ou sendo a uva fresca. Eu estou falando de chocolate, eu estou falando de café, eu estou falando de nozes, estou falando de algumas coisas que possuem substâncias tóxicas para os pets. Isso vocês precisam saber. Dono de pet precisa ter certeza, principalmente os donos que comem alguma coisa e acabam oferecendo para o pet. E isso é muito importante, por quê? Porque você dá uma coisinha errada aqui, outra ali, você não vai intoxicar o seu pet. Mas se você der algo que é de fato tóxico, você pode sim prejudicar muito a vida daquele animal. Então, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês o seguinte: você precisa determinar qual é o tipo de alimentação que o seu pet come. Se é ração ou se é alimentação natural. Todos esses dois alimentos, que são a base alimentar do seu pet, devem ser equilibrados, devem ser alimentos que são benéficos para o seu pet de acordo com a idade, de acordo com as condições que o seu pet está naquele momento. Isso é o mais importante para você fazer. E é por isso que quando você opta por uma alimentação natural, você vai ter que entrar em contato, sim, com um veterinário que faz esse tipo de cardápio, né, que trabalha com esse tipo de coisa, para ele construir um cardápio eficaz para o seu pet, específico para o seu pet, tá? Então, ok, a gente tem a base alimentar, que nem é o nosso caso. Nossa base alimentar é o que a gente come de manhã, é o que a gente come na hora do almoço, é o que a gente come à noite, ok? O problema de muitas coisas está aqui. As pessoas já pegam um alimento que é completo, equilibrado e balanceado e complementam esse alimento. Porque muitas vezes ela acha sem graça, muitas vezes ela começou a fazer aquilo lá achando que estava fazendo um super bem para o pet, e aí o pet começou a só comer quando tem complemento. Quando você faz isso, todos os dias da sua vida, todos os dias da vida daquele pet, você com certeza vai estar sobrecarregando ou dando mais calorias do que aquele pet precisa. Quando a gente dá alguma coisa extra, a gente tem que entender que aquilo lá é um petisco e pode ser o que for que você quiser. Pode ser fruta, pode ser ovo, pode ser petisco mesmo. Então, tudo que você dá para além da comida base deles é petisco.
Então eu gosto sempre, para as pessoas começarem a compreender o que eu estou falando, eu sempre gosto de falar o seguinte: quando você tem uma criança ou uma pessoa de qualquer idade, né? E você oferece para aquela pessoa uma batata frita ou um chocolate, e você oferece para aquela pessoa uma salada com arroz e feijão. Aquela pessoa geralmente, tá, vai preferir a batata frita com o chocolate, e isso é fato. Então eu tenho muita gente que reclama do seguinte: ele não come o dele, mas quando eu tô comendo, ele quer tudo que eu como. É claro, ele ganha, e o dele geralmente vai ser muito mais chamativo do que a ração dele, a comidinha dele do dia a dia. Mas o que acontece? E se você parar e comer todos os dias da sua vida batata frita e chocolate? Todo dia, sem falhar, como complemento. O que você acha que vai virar a sua saúde? Né? Todo mundo sabe, até uma criança sabe que isso não é saudável. Então é aí que a gente tem que pensar. Tudo que a gente faz de forma frequente, todos os dias, forma diária, e a quantidade muito grande, a gente sempre vai estar sobrecarregando alguma coisa, e muitas vezes aquele animal vai ficar cheio com aquilo e ele não vai querer se alimentar da comidinha equilibrada dele, seja a ração, seja a alimentação natural. Tudo pode, gente, a não ser que seja as coisas tóxicas que a gente comentou no início do vídeo. Não tem problema um dia na vida do seu cachorro ele comer um pedaço de frango, um dia na vida do seu cachorro ele comer, além, né, do que ele já come, comer uma banana. Não tem problema. O problema é a rotina. Aquilo lá virar algo rotineiro é algo que vai prejudicar o animal de vocês. Eu sempre gosto de tocar no assunto da banana. A banana é uma fruta que todo mundo geralmente tem em casa, e quem tem em casa, quando come, dá para o pet. E a banana é uma fruta que geralmente eles gostam muito. A banana é docinha, a banana tem uma textura ok para eles. Então eles gostam de comer a banana. Ela é diferente, ela tem um cheiro chamativo. A banana tem um monte de vitamina, um monte de coisa, e isso é ótimo. Mas junto com isso tem um monte de açúcar, por exemplo. E você já pensou um animal que na natureza provavelmente não comeria açúcar como um alimento padrão de alimentação, só comeria alguma coisa mais doce caso ele tivesse com muita fome e era aquilo lá que ele encontrasse? Ou seja, o organismo dele não está preparado para aquela quantidade de açúcar. O que você acha que isso vai acontecer? Ele pode desenvolver sim problemas como diabetes. Então, gente, eu não estou querendo falar uma coisa que não acontece, porque isso acontece muito. Eu quero alertar vocês do problema de vocês darem uma alimentação equilibrada e complementarem com alguma coisa que não faz parte do equilíbrio. Tem gente que me fala o seguinte: Paula, meu cachorro come a ração, mas ele só come quando eu coloco frango desfiado. Tem problema? Claro que tem. Se o problema dele é só a ração e ele gosta do franguinho, faça uma alimentação natural. Porque a ração já tem um nível, dependendo da ração, obviamente, mas a ração geralmente ela tem um nível de proteína já eficaz para aquele tipo de pet. E aí ela vai ainda coloca um monte de carne. Qual que é o problema disso? Não é porque está comendo carne, não, porque existe aí, né, alguns mitos a respeito de comer carne, né, mas o cachorro, o gato também, eles são completamente programados para ingerir carne. Então tá tudo bem. O grande problema é que ele vai comer a carne e ele não vai comer as outras coisas que a ração proporciona para ele, que vão equilibrar o organismo desse animal. E aí, o que a gente tem? A gente tem um animal que provavelmente, a longo prazo, vai ter alguns problemas de saúde. Isso pode ser desde coisas mais simples, como pele, até coisas mais complexas, como, por exemplo, fígado. Então, eu preciso que vocês entendam a importância de oferecer alimentação equilibrada. O animal de vocês não é bobo. Se ele tem uma porção de frango misturada na ração, ele não está com tanta fome assim, ele consegue separar o frango da ração, é óbvio que ele vai fazer isso. É óbvio que ele não vai comer a ração e tá cheio e vai deixar frango? De jeito nenhum, ele come todo o frango e larga toda a ração se precisar. Então, eu preciso que vocês entendam só isso, que o equilíbrio é a base da alimentação. Quer dar uma banana? Ok, dê como petisco e não como base alimentar. Quer dar um pedaço de maçã? Maravilha!
mas dê como petisco. Petisco é o que, gente? Para um chihuahua de 3 quilos é uma maçã inteira? Não, é um pedacinho, é um petisco. Né? Então, assim, inclusive eu prefiro petiscos naturais, petiscos que a gente come no dia a dia, do que aqueles petiscos ossinhos, aquelas coisas industrializadas que as pessoas costumam dar. Mas aí a gente entra em outro problema. A maioria das pessoas que colocam lá a carninha na ração, colocam a frutinha na ração, a alimentação da manhã, ao invés de ser uma porção de ração ou de alimentação natural, eles dão uma fruta qualquer picadinha, porque na cabeça do tutor aquilo é ótimo. Mas pensa aqui comigo, se a gente tem um animal que tá ali comendo só fruta, só fruta, só fruta, coisa que ele não comeria no dia a dia, mas ele gosta da frutinha e tudo mais. Será que ele realmente está ingerindo tudo que ele precisa? Será que ele não está ingerindo coisas a mais do que ele precisa? E aí vem outro problema. Esse tutor, ele não entende que inicialmente ele deu petisco por esse animal. E aí o que ele faz? Ah não, então eu posso dar um petisquinho no início da manhã, eu vou dar as frutas, daí no meio da manhã eu vou lá dar e dou um ossinho, aqueles ossinhos brancos, industrializados, enfim. Na hora do almoço, eu tô comendo, coitado, ele vai ficar com fome, então eu dou um pouquinho de ração, se ele não comer, eu dou um pouquinho da minha comida. À tarde, ele pode comer, a Vete falou que ele pode comer outro petisco. Lá atrás do rótulo do petisco, tá falando que ele pode comer até 6 por dia. Mas você concorda comigo que quando você pega a ração completa, dá petisquinhos de fruta, coisas assim, durante o dia, e ainda dá 6 petiscos, esse animal tá comendo demais, muito mais do que ele precisa? Ou tá comendo de menos, coisas que ele precisava, do tipo a ração, porque ele prefere o petisco, ele prefere as coisinhas do que a ração. A criança sempre vai preferir o chocolate e a batata frita, se você der os dois para ela, do que a salada com arroz e feijão. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Isso é o básico, tá, do manejo alimentar do animal. Então, não sobrecarregue. Ele pode comer de tudo? Pode, com algumas ressalvas. Nem todo animal vai passar mal se ele comer um pedacinho de carne de porco. Tem alguns que vão. Nem todo animal vai passar mal se ele comer um pedacinho de peixe. Tem alguns que vão. Então isso é muito individual e você só vai descobrir se ele tem intolerância àquilo ou não no teste. Por via das dúvidas, é melhor não fazer, se você não quiser fazer. Mas, se você acha que é importante dar petiscos ao longo do dia, treinar com petiscos, eu prefiro sim que seja um pedacinho de fruta, um pedacinho de carne, porque eu acho que é muito mais saudável para eles. Mas cuidado com isso, não mistura demais as coisas. A base alimentar dele tá ali, aquilo lá que vai causar o equilíbrio para ele. Se ele começa a engordar, ele tá comendo petisco demais. Se ele começa a emagrecer, ele tá comendo insuficiente a comida que ele precisa comer. Então a gente vai pensando por aí, que eu acho que vai dar tudo certo. Então não precisa ter medo de contar para o seu veterinário que você sim dá alguns petiscos para o seu pet ao longo do dia. Ah, eu dei um pedacinho de cenoura. Ah, eu dei um pedacinho de, sei lá, manga. Dei um pedacinho disso, daquilo outro. Não tem problema. Desde que você saiba que não é tóxico, tá tudo bem. E que você saiba que isso é extra, isso é petisco. Então tá tudo bem, não tem problema você contar isso pro veterinário. Porque você não contar isso pro veterinário, muitas vezes, vai acarretar em alguma dificuldade para fechar algum diagnóstico, por exemplo. Eu precisava vir conversar com vocês a respeito disso, porque é bem importante você saber fazer o manejo alimentar do seu pet de uma forma certinha, de uma forma que você não vai prejudicar o seu pet no futuro, tá bom? Bom, eu vou só falar aqui dos favoritos das pessoas, né? E todos eles, igual eu falei para vocês, pode, com moderação, tudo que é extra é com moderação. Então, o preferido das pessoas é ovo, pão, banana, iogurte, mamão. Mas, Paula, pelo amor de Deus, pão é cheio de carboidrato. O biscoitinho que você dá também é. Mas você dá um pedacinho de pão uma vez na vida, e não uma vez por dia, tá tudo bem. Qual que é o problema disso? Um dia na vida, ele comeu mais carboidrato do que ele precisava. Um dia na vida, ele ingeriu farinha. Então não tem tanto problema. Agora, o problema é todo dia. Aí o tutor vai lá, dá um pão inteiro, francês, passa manteiga, dá para o cachorro tomar de café da manhã. Você chega lá, o cachorro tá dessa grossura, cabeça desse tamanhozinho, de tão obeso que tá, e o tutor tá achando que aquilo é normal. É isso que não pode acontecer. Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos debater sobre esse assunto de alimentação, que eu vejo que muitos de vocês têm muitas dúvidas. E é isso, eu tô aqui para isso, para ajudar vocês a serem o melhor tutor de pet do mundo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!